A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que nós oramos, clamamos, pedimos o milagre de Deus todos os dias. Todos os dias em oração e clamor buscamos a presença de Deus, o milagre de um Deus Pai Todo-Poderoso, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, a proteção, os livramentos, a bênção, a cura, o milagre, o curar, o libertar, o sarar, o transformar de Deus. Sobre todas as famílias nós pedimos o milagre, a cura de Deus, o libertar de Deus em nossa vida. Precisamos da libertação de Deus todos os dias. Precisamos sermos perdoados, libertos, transformados pelo poder de Deus, pela bênção de Deus. Oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias, oramos pelos necessitados, acamados. Quantas pessoas doentes, enfermas, que precisam de um milagre de Deus, de uma bênção de um Deus Todo-Poderoso, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo todos os dias, conforme a Bíblia diz: orai sem cessar. Buscar a presença de Deus enquanto ainda se o acha, amados. O apóstolo Paulo, ele disse: eu venci o bom combate, eu perseverei até o fim. O que Paulo quis dizer? Que ele foi firme até o fim, perseverou, avançou, não desanimou. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho? Quantas pessoas estão desistindo de orar, de congregar, de buscar a Deus? Quantas pessoas estão desistindo de participar da ceia do Senhor, de ter comunhão com os irmãos, que não estão mais perseverando até o fim, estão parando no meio do caminho? São milhares ou milhões de pessoas em toda a terra. Existe uma igreja de pessoas que congregam, se reúnem, e uma igreja que está afastada dos caminhos do Senhor, da palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer: ah, pastor, mas eu busco Deus em casa, a minha casa é um pedacinho do céu.
Amados, a sua casa pode ser um pedacinho do céu, mas dificilmente você vai ter o tempo para você buscar a Deus, ter comunhão com os irmãos, participar da ceia, ouvir a palavra de Deus, porque na casa vai ter sim oração, mas vai ter sim muitos afazeres e às vezes muitas perturbações. Quantas casas e famílias tem muito mais brigas, confusões, do que um tempo de reunião para buscarem a Deus. A história de buscar a Deus em casa, só em casa, de não ter mais comunhão com os irmãos, de não participar mais da ceia do Senhor, amados, é preocupante. É preciso sim, glória a Deus, aleluia, ter comunhão uns com os outros, conforme a Bíblia ensina, não conforme a religião ensina. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Obedecer aos ensinamentos de Jesus, a doutrina dos apóstolos, não da religião. O congregar, o se reunir todos no mesmo lugar, é um ensinamento bíblico. Diz no livro de Atos dos Apóstolos que eles se reuniam num lugar, pode ser numa casa, numa garagem, num pavilhão, debaixo de uma árvore, e todos tinham em comum, buscavam a Deus, a presença de Deus, clamavam a Deus, tinham comunhão e repartir do pão. Isto é bíblico. Isto não é uma ideia religiosa, não é uma ideia devocional. Isto é um ensinamento, uma base da igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos. Devemos sim orar uns pelos outros, orar pela paz, porque muitas pessoas não conseguem ter mais paz na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no bairro aonde mora. Quantos desafios, obstáculos, preocupações vivemos. Vivemos em um mundo onde diz a palavra de Deus, o mundo jaz do maligno. E muitas são as preocupações dos justos. Perseguições, calúnias, contrariedades. Muitas pessoas não aceitam a verdadeira pregação da palavra de Deus, porque hoje nós vemos pregações em muitas nações religiosas, aonde o ocultismo, a superstição, a idolatria fazem parte de muitos ministérios. Muitos ministérios são marcados pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, pelo envolvimento no ocultismo, na idolatria, na superstição, na manipulação de vidas.
aonde muitos líderes não têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas um compromisso com a sua própria missão: enriquecer, manipular, extorquir vidas. Esta é a missão de muitos líderes religiosos, totalmente diferente da visão do Senhor Jesus Cristo. Falam em Jesus, falam em Deus, leem a Bíblia, mas negam o poder e a verdade das Escrituras. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. E Jesus disse, Mateus 24, se eu não me engano, diz que, se possível, Satanás iria enganar até o povo escolhido de Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos ensinamentos, doutrinas, mandamentos? Em várias denominações religiosas, aonde várias denominações, algumas tratam Jesus como um Deus insuficiente, menor, porque precisam ir lá na antiga aliança e trazerem observâncias de roupas, de alimentos, de dias, de pagamentos, para complementarem a sua tal doutrina religiosa. Muitas pessoas não pensam nisso. Existe uma denominação religiosa centenária que ela diz uma frase maravilhosa: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Único e suficiente. Mas se eles não observarem roupas, chamam pessoas que não observam de mundanos. Se não tiverem tais pagamentos, chamam pessoas de ladrões. Algumas, se comer tais alimentos, são chamados de impuros. Se não guardar em tal dia, você não vai ser salvo. Porque a observância da antiga aliança é necessária para a salvação deles. Eles dizem, se você comer tal alimento é impuro, se vestir tal roupa é imoral, se não pagar tal coisa é um ladrão, se não observar tal dia, você é um rebelde, você está desobedecendo. Jesus, para muitas religiões, é o Salvador na teoria, na prática precisa de ajuda. Falam, mas não creem. Teorias, não práticas. Adotam práticas que nasceram nas trevas, trouxeram práticas com origem ocultista para suas denominações religiosas. Isto é um fato. Contra fatos, dizem que não há argumentos. Poderão inventar desculpas. Nada a ver. Capaz, isto é bom, é de Deus. Olhem só o que está acontecendo.
Porque para muitos o que interessa é o resultado, os meios não interessam. Os meios não interessam. Ó, se esta prática nasceu nas trevas, mas ela dá um efeito, um resultado bom, tá bom? E assim nós vemos em muitas denominações religiosas, muitos líderes apenas preocupados com o resultado. Os meios não interessam. A falta de sabedoria, temor a Deus, é algo real e verdadeiro. Em muitas denominações religiosas. A Bíblia responde, e já quero encerrar esta palavra, que a idolatria ela serve para afastar as pessoas de Deus. Como assim? A pessoa ela pede uma bênção para uma imagem, para um ídolo, para uma escultura, para uma entidade, e ela recebe, ela já começa a venerar esta entidade. Já começa a ser um propagador, quer dizer o quê? Fazer propaganda desta imagem. Ó, eu estava com um problema, pedi para a imagem tal e recebi. E mais pessoas começam a pedir. Assim começa a idolatria. Porque muitos não estão preocupados com os meios, mas sim com o resultado. Os meios não interessam, o que interessa para muitos é o resultado. Recebi, tá bom, quem fez não interessa. E os meios se chama Palavra de Deus, o meio, o começo e o fim. Jesus Cristo de Nazaré. Ele deve ser o começo, o meio e o fim, para ter um resultado de bênção, aonde ele diz: e eu subirei aos céus e prepararei morada celestiais para a minha igreja. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha curar todos os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha derramar as suas mais ricas bênçãos sobre a nossa vida espiritual, emocional, sentimental. Que Deus venha nos proteger e nos livrar de todo tipo de mal, que toda opressão, toda contrariedade, que todo o mal venha ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela paz nas famílias, pela paz em Israel. Oramos sim uns pelos outros, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos neste início de semana. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Clamem ao Senhor. Só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, como diz em João 14, 6. Creiam em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Creiam em Deus, mas também creem em mim, eu e o Pai somos um só, diz o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Que venhamos ter uma semana de bênção, de milagre, de cura, de prosperidade de Deus. De bênçãos de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam, perseverar firmes até o fim. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, 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 amados de Deus.